Você pode ir para Gênesis? Gênesis, capítulo de número 39. Versículo 7. Amém? E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu pôs os olhos em, e disse o quê? Deita-te comigo. Presta atenção aqui. Dos momentos em que José viveu nos últimos tempos, ele está em seu melhor momento. Ele era o filhinho amado do papai, uma roupinha nova, uma túnicazinha e tal, né? A proteção do pai, ele não tem mais. É lançado numa cisterna pelos próprios irmãos. Dali ele é vendido para midianitas. E também é revendido no meio do caminho, até que chega no Egito e é vendido para a casa de Potifar. Deus tem para ele um alto cargo de liderança, isso ele recebeu em forma de sonhos, sol e lua. Gênesis capítulo 1, 2 astros criados por Deus para governar. Na interpretação ou tentativa de interpretação de Jacó, ele cria um equívoco ao dizer: eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de ti. Isso nunca vai acontecer, porque Raquel vai morrer no meio do caminho. Quando ele diz: eu vejo sol e lua se curvando diante de mim, ele está dizendo, né? Deus está dizendo para ele: você está sonhando com astros que eu criei para governar, porque é para o governo que eu vou te levar. Ok? Agora ele está na casa de Potifar e é o principal funcionário, o governador de todas as coisas, o mordomo mor, aquele que governa tudo. Com certeza, esse é um dos momentos cruciais no ministério de José. Por quê? Porque é um local muito bom. E o bom é um dos ambientes mais perigosos que podemos estar, pois o bom nos expõe ao conforto, e o conforto nos traz o desejo de não sair de lá. Por José, talvez ele morreria mordomo da casa de Potifar, um cara que sabia honrar e que era honrado por seu senhor. Porém, aquele não era o local, e ele não sairia dali, até porque era um escravo. Precisa acontecer alguma coisa. Então a mulher do Potifar entra em cena para tirar José de um local que ele não gostaria de estar, ou que ele não gostaria de sair. Perdão. Se você é um líder, se você anda com Deus, precisa estar atento aos momentos bons, confortáveis, que expõem você ao desejo de não ir mais longe, que busca reter você. Eu gosto muito da frase dita para Eliseu a Elias: eu quero uma porção dobrada. Me parece que na leitura de Eliseu ao seu líder, ele olhou para Elias e disse: esse camarada poderia ter feito muito mais coisas do que fez, seu potencial poderia o ter levado muito mais longe. Nós vamos falar dele aqui um pouquinho à frente, mas Eliseu olhou e disse: eu quero ir além. Cuidado com o bom, cuidado com o confortável. Ele impede você de viver o sensacional, ele impede você de viver o sobrenatural.
temporal. Quando o bom chegar, fique incomodado. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu devo ser um eterno insaciável no que diz respeito à graça e à manifestação do Espírito na sua vida? O seja. Ok? Muitos, eu não vou falar disso aqui hoje, mas muitos casamentos enfrentam crises em momentos bons. Estava bom e veio uma crise. Por quê? A crise quer acabar com o casamento? Não, ela quer levar o casamento para outro estágio, porque aquele bom está na hora de ser sensacional. O problema é a maneira que as pessoas enxergam. José não queria sair da casa de Potifar, é lógico que ele não quer. Então Deus diz: eu vou te tirar daí, até porque a casa de Potifar representa o estágio do primeiro momento do governo de José. Ele vai para a casa de Potifar para aprender a administrar recursos, ok? Que na casa de Potifar são abundantes. Acabou aquele período, a mulher entra em cena e leva José para a prisão. A prisão era o local que José não gostaria de estar. Você não gosta nem de falar, né? José gostaria de estar na prisão. Se dependesse dele, ele estava lá? Sim ou não? Mas lá tem duas coisas. Primeiro, o estágio para aprender a administrar, pouca coisa. O segundo momento de seu governo. E segundo, naquela prisão estava a presença do camarada que ia apresentar ele ao faraó. Pastor, o que você quer dizer? Que às vezes Deus vai te levar para um lugar muito ruim, para você conhecer alguém que vai levar você para um estágio muito melhor do que você estava antes. Você consegue entender isso? Ok? É na prisão que ele conhece o cara que vai apresentar ele. Mas ele não queria, porque ele queria continuar no bom. Às vezes vai durante a sua caminhada. Gente, nesses 3 anos eu tenho aprendido. Nós tivemos um boom inicial, uma igreja lotada. Eu falei, glória a Deus. Isso. Também tinha 250 lugares, fácil de encher, né? Tinha tudo. De repente, o pessoal começou a não ir mais. Falei, gente, diminuiu a frequência. Falei para minha mulher, você pecou? Que eu não pequei. Fala logo, mão na cabeça. E olha que diminuiu o número de pessoas e aumentou o número de carro. Eu comecei a ter um grupo menor, mas que vinha de 10, 15 quilômetros, lá depois do pedágio, Luciano, ali. E aí os vizinhos começaram a reclamar. Arando na minha porta, aquela coisa toda, e vinha, vou dar tiro nos pneus. Rio de Janeiro, tem bairro lá que os passarinhos pararam de voar. Eles estão cortando caminho agora, assim, parece migração, assim, ó. É rocinha, ali não passa não, é na verdade, complexo do alemão. Os vizinhos começaram a reclamar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Está na hora da gente sair daqui. Me aparece um local para mais ou menos 700 pessoas sentadas. Estava para pagar o aluguel. Falei, vamos para lá. O de 250 tinha enchido e esvaziado. Vai eu arrumar um lugar de 700, porque tinha facilidade de botar carro. Moral da história, se passou 1 ano. No local de 700 pessoas, no domingo, eu estou fazendo 2 cultos. Ele sabe, conhece lá. Você está entendendo? Olha só, o que aconteceu? Se depender de mim, eu estava lá no dia 250 ainda.
quietinho. Mas aí o pessoal saiu, eu fiquei desconfortável, o pessoal começou a me perseguir, por causa dos carros parando na frente dos outros. Aí eu alugo outro troço, e aí eu descobri que aquela dificuldade foi apenas para me levar para outro nível da minha vida, do meu ministério. Você está entendendo? José não gostaria de estar na prisão, mas lá na prisão, ele conheceu o copeiro. E ele estava cansado, José, porque às vezes nós estamos, né? Muito cansado. E ele estava tão cansado que ele falou com o copeiro na hora assim: fala lá para o faraó que eu não sou tarado, não. Eu agarrei aquela maluca não, rapaz. Era maneira, mas não agarrei não, Não que eu não tinha vontade, mas que eu tinha princípio, eu não agarrei aquela maluca não. O que ele está fazendo? Ele está dizendo para o copeiro: cara, eu não estou afim de estar aqui, estou cansado, sabe? Queria queimar essa etapa e sair logo daqui. O texto diz que o copeiro saiu em 3 dias e esqueceu. O miserável de copeiro, em 3 dias esqueceu um cara como José. Não é triste? 3 dias, esqueceu José. Por quê? Porque se ele lembra do José, você acha que o copeiro teria influência recomendando o José para tirá-lo dali? Mas se tivesse, José ia trabalhar onde? Na cozinha. Se você queimar etapa, você pode deixar de ir para o governo e ir para a cozinha. Mas isso define que ele estava cansado. Pois é, o copeiro esqueceu do Zé. 1 ano depois, um ano, o cara esqueceu em 3 dias. 365 dias se passaram. O faraó sonhou com a vaca magrela canibal que comia as outras. Umas espigas que também comia, não sei como é que espiga come a outra. Os caras sonhou com um desenho animado, não é verdade? E quando o faraó falou, o que o copeiro falou? O Zé, maluco! Caraca! Tinha que ter lembrado. Caraca, como é que eu fui esquecer do Zé, gente? Mas antes tarde do que nunca. Mandaram chamar o Zé. Eu imagino o Zé olhando para o copeiro. Isso aí, mano. Lembrou, né? Lembrou. Tá certo. É ou não é? E agora, ele é o governador do Egito. Escuta aqui, governador do Egito. Quando Deus te der vitória, siga no caminho que Ele te deu e não volte lá atrás, para se vingar de ninguém. Porque José poderia falar: eu sou o governador. Dá um pulinho ali na casa de Potifar, falei com a mulher dele ali rapidinho. Fala aí, maluca, agora que eu te agarrei. Agora eu sou o governador. E você cala a boca, chifrudo. Não é verdade? Diga para quem está do teu lado, quando Deus realizar o propósito, esqueça o processo e viva a sua vitória.